Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, das igrejas Pentecostal Deus e Amor e de todos os ministérios. Quero hoje ler uma palavra aqui no livro 2 Samuel, capítulo 12. A seguir, quero convidar você, meu prezado irmão, ouvinte da palavra de Deus, que tem a tua Bíblia em casa, para lermos juntos esta palavra, aonde o Espírito Santo vai falar conosco hoje mais uma vez. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12, a seguir. Título da mensagem: Natã repreende Davi. Bem, meus irmãos, vocês conhecem a história. Davi era um homem fiel a Deus, mas ele teve seus deslizes na caminhada. Como homem, ele falhou em certas áreas, certo tempo, a ponto de pôr Urias na frente da guerra, da peleja, para que Urias fosse morto, como vocês conhecem a história. Mas, glória a Deus, aleluia, para tomar a mulher de Urias. Então Urias foi posto na frente da batalha, e Urias veio ser morto. E Davi tomou a esposa de Urias. Mas Davi achou que ia ficar tudo certo, porque Davi era rei, e achou que ia ficar tudo certo, tudo escondido, oculto, mas Deus não deixou. Deus não deixou e revelou ao profeta Natã o que ele tinha feito com Urias. Então aqui, Natã repreende Davi. Então Deus manda Natã para repreender o rei Davi pelo erro que ele tinha cometido, pondo Urias na frente da guerra para ser morto, para tomar a mulher de Urias. Então diz assim a palavra de Deus: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Então Natã aqui usou uma parábola para iniciar a conversa com Davi, inspirado por Deus. Natã então começa a contar uma parábola, que havia um homem rico e um homem pobre. Aí diz assim no versículo 2, glória a Deus: tinha o rico ovelhas e gado em grandes números. Versículo 3, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo, bebia, dormia nos seus regaços, nos seus braços, e a tinha como filha. Aqui Natã estava falando por parábola acerca da cordeirinha, que era a mulher de Urias. Que Urias era pobre e que só tinha ali a sua esposa e seus filhinhos. Glória a Deus, aleluia. Aqui estava falando sobre a mulher de Urias. Glória a Deus. Versículo 4. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então ele estava dizendo que Davi era rico em dinheiro, em gado, em tudo. Tinha várias mulheres, tinha o reino, tinha o trono, era rei, mas ele tinha tomado do pobre o que o pobre tinha, porque Urias era servo, era pobre, só tinha a esposa e os filhos, glória a Deus. Mas aqui ele fala por parábola, dando a entender
desta maneira. E no 5 diz, então, ele contando para Davi, em parábola. Aí no 5, versículo 5 diz, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Então, ao ouvir a parábola de Natã, o rei Davi, ele se indignou em grande fúria e diz que o homem que fez isso teria que ser morto e teria que devolver 4 vezes mais o que ele fez ao homem. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E não sabendo ele que este homem era ele, porque, glória a Deus, aleluia, Natã, cheio do Espírito Santo, falava por parábola para pegar ele, porque o Espírito Santo é inteligente. No versículo 6 diz, e pela cordeirinha retribuirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então ele diz que o homem tinha que devolver 4 vezes mais o que ele roubou, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Mas era ele que não tinha se compadecido de Urias, que era fiel a Deus e fiel a ele. Pondo Urias na frente da peleja, pondo Urias na frente da guerra para ser morto, simplesmente por causa de uma mulher. Porque ele tinha tantas mulheres, mas ele deu lugar a Satanás. Glória a Deus. Temos que vigiar, meu irmão, minha irmã. Você que é casada, meu irmão. Você que é casada, minha irmã. Você que é casado, meu irmão. Você que acha que você está enganando o teu esposo. Você que acha que está enganando a tua esposa. Que está tudo escondido. Saiba que o Senhor vai trazer as caras. Como Davi achou que estava tudo escondido, mas não estava. Glória a Deus. Tome muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Essa passagem, essa mensagem é um alerta para você não pecar contra Deus, não pecar contra a tua esposa, não pecar contra o teu esposo, porque o Senhor vai trazer as claras e vai cobrar caro de você. Glória a Deus, aleluia. E diz assim no versículo 7, então disse Natã a Davi, tu és o homem. Veja que agora Natã pega Davi, o Espírito Santo pegou Davi. No versículo 7, então disse Natã a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Veja bem que palavra, meus irmãos. Ele achou que estava tudo escondido. Você acha que está tudo escondido, mas não está. Aí Natã disse, no 7, então disse Natã a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Glória a Deus e aleluias. Eu te ungi, né? Porque Deus tinha enviado lá o grande profeta Samuel para ungir Davi, né? Então ele diz, eu te ungi, glória a Deus, rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Quantas vezes Davi não se escondeu nas cavernas, né? Por causa de Saul, para não ser morto, e Deus chegou a entregar Saul nas mãos de Davi, mas Davi não quis matar Saul, né? Então ali o Senhor foi lembrando tudinho, o que tinha feito para Davi. Assim é você, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes o Senhor não livrou você das mãos dos inimigos, e você agora está levando a vida de qualquer maneira, achando que está se escondendo, que Deus não está vendo, traindo teu esposo, tua esposa, vendendo Deus, tua família por qualquer coisa. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor está dizendo, lembra que eu te livrei dos inimigos? Lembra que eu te ungi, que eu te chamei? E você é meu? Glória a Deus, aleluia. Aí diz assim no 8, deite a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor,
Veja que Deus tinha dado a casa do Senhor dele e também as mulheres para Davi. Davi não precisava matar um homem inocente que era fiel a Deus e a ele na batalha, na peleja, por causa de uma mulher. Veja a ignorância, a falta de temor do homem e da mulher. Temos que tomar muito cuidado para não vender o Senhor por qualquer coisa, para não vender a tua esposa por qualquer coisa, para não vender ao teu esposo, teus filhos por qualquer coisa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, e continua: em teus braços e também te dei a casa de Israel. Veja bem, e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, que se ainda Davi achasse que fosse pouco, ele pedia. Então Deus acrescentaria mais ainda. Não precisava de ter feito isto. Veja como Davi não vigiou. Veja como é perigoso o homem não vigiar. Muitas pessoas que não eram abençoadas, que quando Deus abençoou, ele trocou o Senhor por causa do dinheiro, por causa da fama, né? Deixando a verdadeira doutrina, deixando a verdadeira santidade, deixando a verdadeira santificação. Quando ele era membro no banco, ele era fiel, mas Deus pôs ele no altar, Deus exaltou a ele espiritualmente, materialmente, deu os bens materiais para ele, e ele trocou o Senhor, que nem fez Davi aqui. Glória a Deus. O Senhor não pode ser trocado. Quando Deus nos abençoa, nós temos que lembrar de que tudo que nós passou e que se nós tem está ali, porque é Deus que nos deu e nos pôs ali. Glória a Deus. Aí no versículo 9 continua dizendo: porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Veja bem o que o Senhor diz para ele, porque veja bem, ele matou Urias com a espada de Amon, né? Ali Urias caiu morto no chão, sem dever nada. Urias estava inocente. Glória a Deus. Urias era fiel a Deus e ao rei Davi, mas por causa simplesmente de uma mulher, ele trocou tudo por causa de uma mulher, a ponto de ser assassino. Glória a Deus, aleluia. Aí o Senhor começa a dizer mais aqui no versículo 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Então, Davi desprezou a palavra de Deus. Davi desprezou tudo que Deus tinha dado por causa de uma mulher. A pessoa, meu irmão e minha irmã, que despreza a palavra de Deus por causa de algo, essa pessoa não está vigiando. A palavra de Deus não pode ser desprezada por nada, porque essa palavra é que nos leva ao céu. A palavra de Deus é o mapa que nos leva ao céu. A palavra de Deus é a luz. Glória a Deus, aleluia. Aí no versículo 11 diz: assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual te deitará com elas em plena luz deste sol. Veja bem o que Deus falou com ele. Veja bem o que Deus, a ira de Deus que estava sobre Davi, que ia entregar as mulheres dele ao próximo, à luz do sol, né? E que não ia ter misericórdia dele, porque a espada não ia sair da casa dele, ia suscitar o mal ali dentro mesmo. Glória a Deus, como depois aconteceu aquelas tragédias com os filhos de Davi, né? O irmão matando o outro adulterando com a própria irmã, por causa da falha de Davi, por causa da falta de vigilância de Davi. O mal foi criado, nasceu ali dentro da casa de Davi, cumprindo a palavra, e a espada não saiu da casa
do rei Davi. Aí no 12 diz, porque tu fizeste oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Você que faz as coisas oculto, às madrugadas, acha que Deus não está vendo? Você que acha que Deus não está vendo, que pode fazer o que quiser, que ninguém está vendo, que está às madrugadas, que está escondido, que está longe, mas o Senhor está dizendo aqui que vai trazer as claras, como diz, aleluia, glória a Deus, aleluia, os que você faz oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o sol, glória a Deus. Então disse, glória a Deus, aleluia, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então Davi, naquele momento, ele foi uma pessoa humilde, porque ele disse assim para Natã, pequei contra o Senhor. Se fosse outra pessoa, se fosse o rei Saul, talvez ia manda matar, porque um rei, ele tem ordem para mandar matar. Ele ia falar, manda matar esse profeta, ele está me desacatando. Mas Davi sabia que ele tinha pecado. Davi sabia que ele tinha matado Urias. Davi sabia que ele tinha tomado a mulher de Urias. Davi sabia que ele foi livre das mãos de Saul e tinha tudo aquilo, estava no trono porque Deus tinha dado. Davi conhecia o que era dureza. Davi conhecia o que era fome e o que era fartura. Davi sabia quem que era Deus, porque Deus tinha usado Davi ainda, menino, para ferir o gigante e matar. Davi era um homem de Deus, Davi era escolhido, e por isso que aqueles que é escolhido, ele não inclina a cabeça para o alto, mas ele abaixa, eu pequei contra o Senhor. Quantas pessoas que quando é repreendido por Deus, ele levanta a cabeça, em vez de se humilhar, ele exalta. Em vez de se amansar, ele fica mais bravo, porque não tem Deus na vida. Diz que é crente, diz que é servo de Deus escolhido, mas nega nesta hora, mostrando que é filho do diabo, porque o diabo nunca se humilhou e nunca vai se humilhar. Mas aqueles que é filho de Deus dizem, não, eu errei, eu pequei, eu preciso melhorar sim. Glória a Deus, aleluia. Foi o que Davi fez, eu pequei contra o Senhor. Veja bem, um rei que tinha todo o poder na mão, toda a autoridade para mandar matar o profeta Natã. Ele diz, eu pequei contra o Senhor. E se humilhou. Então o Senhor diz para Natã, e eu também perdoarei, e ele não será morto. Veja que quanto o homem e a mulher se humilha, de coração Deus perdoa. Então, meus irmãos, nós temos que se humilhar, vigiar para não pecar. Porque veio tanto mal sobre Davi, que Davi, se soubesse, Davi nunca tinha feito aquilo. Mas ainda bem que Davi se humilhou. Você que está pecando escondido, oculta aí, se você soubesse o que vai vir na tua vida, você não faria isso. Você deixaria de fazer isso, que está no propósito da tua mente, do teu coração posto pelo diabo. Você não faria isso, porque vai vir coisas terríveis, que você vai chorar amargamente, e o mal não vai apartar da tua casa. Mas que você que está nessas condições, você faça que nem Davi, humilha, e você será perdoado. Mas o mal não sairá da tua casa. Perdoado será, mas o mal não sairá da tua casa. Glória a Deus e aleluia. Porque Deus perdoou Davi, mas disse, o mal não sairá da casa de Davi, a espada não apartará da casa de Davi. É muito perigoso pecar, meus irmãos. Parece ser doce na hora, mas depois é muita amargura, muita dor. Aí diz aqui, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, no 14. Mas posto que com isto, desse motivo a que blasfemassem os inimigos
do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então, glória a Deus, morrerá. Porque Davi deu brecha para os inimigos blasfemar contra Deus, o Deus de Israel. Davi deu esse motivo para os inimigos levantar a voz contra Deus de Israel, contra Deus e contra o povo de Israel. Deu motivo de blasfemarem. Deu motivo para os inimigos blasfemar do Deus de Israel. Quando você peca, meu irmão, minha irmã, que não vigia, que você traz o escândalo, você dá a ocasião para o inimigo blasfemar de Deus Todo-Poderoso. Dá a ocasião para o inimigo blasfemar de você, do povo de Deus, da casa de Deus. Glória a Deus. E Davi não vigiou, dando a ocasião para os inimigos blasfemar do nome do povo de Deus. Glória a Deus. Quantos que não está fazendo isso? Quantos que não está aí trazendo escândalo? Querendo se aparecer, não ligando com a palavra, rejeitando a palavra, pecando ao culto escondida. E o Senhor está dizendo aqui hoje, meu irmão, que Ele vai trazer as claras, vai trazer o sol, e a espada não apartará de ti. Se tu humilhar, será perdoado, mas a espada não apartará de ti. Glória a Deus. Esta mensagem é uma mensagem revelada pelo Espírito Santo para abrir a tua mente, para que você não venha sofrer que nem Davi sofreu. Aí diz assim no último versículo 15, então Natã foi para a sua casa. Então Natã entregou o que Deus mandou e foi para a casa dele. Glória a Deus. E Davi ficou lá com a amargura. Davi ficou lá com ressentimento. Davi ficou lá com medo. Davi ficou lá envergonhado. Quantos crentes que não estão envergonhados? Quantos crentes que não estão com medo de ir para o inferno? Quantos crentes porque têm rejeitado a palavra? Porque têm dado lugar para o inimigo blasfemar de Deus? Para os inimigos blasfemar de Deus, da palavra de Deus? Tem trazido escândalo para o nome de Deus, para a casa de Deus, para a obra de Deus. Glória a Deus. Então esta mensagem foi revelada para nos alertar, meus irmãos, para nós não cair no mesmo erro que o rei Davi caiu. Que você possa vigiar, para que você não venha pecar, porque no momento o pecado pode ser muito doce, mas depois você vai chorar amargamente. Depois o Senhor vai suscitar inimigos atrás de você, e você vai sofrer muito. Então é melhor você vigiar e não apartar desta palavra. Que você reflita nesta palavra, que você reflita nesta mensagem tão maravilhosa e gloriosa, que muito eu aprendi hoje com esta palavra, e que fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém.